Evangelho escrito segundo o Dr. Lucas, capítulo 19. De repente, tem alguém sem Bíblia, mostra sua Bíblia para essa pessoa, ajude a pessoa a achar. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Rayane, divide a sua Bíblia aí para 3 aí. Vai abrir mais primeiro, né? Isso. Lucas 19 diz assim: Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. História de Zaqueu, um homem que ficou rico de uma forma errada. Os historiadores contam a história. Zaqueu, judeu, trabalhava para os romanos que cobravam o imposto dos judeus. Então Zaqueu chegava lá com os soldados romanos. Um exemplo: o imposto era 100, ele cobrava 200, os judeus pagavam, e ele começou a se enriquecer ilicitamente. E com essa atitude ele não só ganhou riqueza, mas ganhou antipatia e ódio das pessoas. Jesus passando em Jericó, Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar ali. Zaqueu correu para olhar, e ele tenta olhar a multidão, provavelmente por não gostar dele, por ele ser baixinho, faz aquele muro para que ele não veja. Zaqueu tenta olhar, ele não se contenta, ele sai correndo. Sicômoro é uma figueira brava que tem espinho. Ele sai correndo, um homem da alta sociedade da época, sobe na árvore para ver Jesus. Eu só queria ver Jesus. Jesus, quando chega exatamente debaixo da árvore, fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Quando as pessoas ouvem que Zaqueu desce correndo, as pessoas em volta falam: como pode? Ele é pecador. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu já toma uma palavra: olha, Jesus, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu tenho roubado alguém alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. A lei falava que era 2 vezes, aqui eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa, porque ele também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar os que haviam se perdido. Queridos, começamos agora um ano novo. E a palavra dessa noite vai ser essa: novas atitudes para o novo ano. Novas atitudes para o novo ano. Por incrível que pareça, Zaqueu tem coisa a nos ensinar. E aí, queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui em Zaqueu, ele sendo rico, ele teve a vontade de ver Jesus. A primeira atitude, queridos, que eu quero que a gente comece a tomar nesse ano, ou alguns continuem com essa atitude, a primeira atitude é buscar ver Jesus. Qual a primeira atitude, igreja? Zaqueu estava ocupado, Zaqueu tinha mais o que fazer, mas ele colocou no coração que ele iria ver Jesus. Eu quero ver Jesus. E queridos, que esse ano seja assim na nossa vida, que eu coloque no meu coração, que você coloque no seu coração: eu quero ver Jesus, eu quero ter mais de Jesus, eu quero conhecer Jesus. Jesus vai ser o meu alvo esse ano, Jesus vai ser minha prioridade esse ano. Eu vou fazer de tudo para ver Jesus. Queridos, não importa qual era a intenção, Zaqueu fez aquilo com vontade. Zaqueu ficou sabendo e falou: eu quero ver Jesus. Queridos, é o ano de buscar Jesus.
Queridos, é o ano de se aproximar de Jesus, é o ano de ter intimidade com Jesus, é o ano de a gente começar a querer ver Jesus, a conhecer Jesus, a andar com Jesus e a viver Jesus. A primeira nova atitude que nós temos que ter é essa. Queridos, muitas vezes outras coisas ocuparam as nossas prioridades, as nossas vontades, os nossos alvos em 2014, mas que a nova primeira atitude nossa seja essa: ver Jesus, buscar Jesus, conhecer Jesus. Amém, igreja? Amém. A segunda atitude nova que nós temos que ter, que aqui uma é nas entrelinhas e outras mais claramente, aqui a gente vê que Zaqueu enfrentou 3 coisas. Zaqueu superou 3 coisas para ver Jesus. Primeira coisa que Zaqueu superou, a sua própria má reputação. Zaqueu não era só mal falado, ele era odiado. Ninguém gostava daquele baixinho. O passado dele era negro, o presente era escuro e o futuro era obscuro. Tudo nele era ruim. Ninguém gostava de Zaqueu. A fama de Zaqueu era horrível. Primeira coisa, queridos, que Zaqueu não fez questão de levar em conta foi o que ele era, foi o que ele fazia. Zaqueu não estava preocupado com as atitudes erradas. Amém, igreja? Zaqueu falou: eu quero ver Jesus, não importa se eu mereço ou não mereço, não importa se eu sou bom ou se eu sou ruim. Às vezes, querido, nós começamos a olhar para os nossos pecados e nos afastar de Deus. A nossa segunda nova atitude é de superar. Superar o que, pastor? Primeiro, os meus pecados, as minhas falhas. Eu sei quanto que eu erro, Deus sabe quanto que nós erramos, mas você acha que Jesus está preocupado com isso? Em João 3,17 diz que Jesus não veio para julgar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Ei, meu querido, quando Jesus olha para você e vê o seu presente, e vê o seu passado, e vê os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua má intenção, ou a sua mais ou menos intenção, Ele sabe disso. E Ele não veio para te apontar o dedo, Ele veio para te ajudar a superar. A segunda nova atitude que nós temos que ter: superar os pecados. Repita comigo: superar os pecados. Mas Zaqueu não superou só o pecado, não. Zaqueu tinha um outro problema. Zaqueu era baixinho, de pequena estatura. E aquilo foi um problema para Zaqueu para ver Jesus. Queridos, às vezes nós deixamos de fazer algo para Deus por causa das nossas limitações. Somos limitados, somos sim. Não somos os melhores cantores, não somos a pessoa mais eloquente, não somos as pessoas mais bonitas, não temos muito dinheiro, nós temos nossas limitações. Mas Zaqueu superou isso. Queridos, 2015 é ano de superação. É superar os meus pecados, é superar a má fama que eu criei, é superar as pessoas que me apontam. Ei, meu querido, não se importe quando você colocar uma Bíblia debaixo do braço e alguém apontar para você é crente, fala: graças a Deus. Aleluia. Se não fosse por ele, nem vivo eu não estava. Às vezes a gente deixa que os dedos das pessoas tirem a gente da presença de Deus. Você é crente? Nem parece, né, rapaz? O que Deus faz, hein? Olha o que Deus faz, hein? Tirou um cara que não vale nada do fundo do poço, vendendo esgoto, e colocou para cantar no coral celestial. Aleluia! Glória a Deus. A segunda nova atitude que eu tenho que ter: superar os meus pecados, superar minhas falhas, a má fama. Segundo, superar as minhas limitações. Pastor, eu tenho pavio curto. Eu vou te apresentar um monte de pessoas que são crentes que nem pavio tem. O cara estoura à toa, mas ele está na presença de Deus. Supere os seus limites. Mas aí, Zaqueu não falou com ele, não, pastor, não. Ele superou os pecados. Repita comigo: Zaqueu superou o pecado. A má fama. A falta de credibilidade. Ninguém confiava em Zaqueu, não, meu irmão. Ninguém confiava em Zaqueu. Ninguém. Superou as suas limitações. Agora Zaqueu superou outra coisa aqui. Zaqueu superou as pessoas. As pessoas não queriam que Zaqueu visse Jesus. O povo é mau, querido. Tem gente que não quer que você firme na igreja. Tem gente que não quer que você seja cristão. Porque na hora que você se tornar cristão, vai começar a cobrar que ele também não é. Zaqueu superou as pessoas. A multidão não deixou. Zaqueu vai para cá, a multidão ia. Zaqueu vai para lá, pois até rola. Onde Zaqueu ia, a multidão ia. Zaqueu o quê?
multidão, não quero saber disso não. Ei, meu querido, é hora de você parar, de deixar as pessoas te atrapalharem. Em 2014 você não serviu mais a Deus, não buscou Jesus, porque você deu ouvido às pessoas, porque você olhou o que as pessoas iriam dizer, porque você pediu conselho para as pessoas. Ei, esquece as pessoas. Muitos se desviaram do caminho porque foi na conversa das pessoas. Muitos deixaram de viver o Salmo 1. Qual é o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ei, não está falando de Deus, não te aproxima de Deus, está aliena a pipa. Se manda, meu irmão. Zaqueu superou. Primeira nova atitude do ano, buscar mais a Jesus. Qual a primeira nova atitude, igreja? Todo mundo junto. Buscar mais a Jesus. Segunda nova atitude, superação. Segunda nova atitude, superação. Eu falo, vocês completam. Superar o pecado. Superar o pecado. Superar a má reputação. Superar a má reputação. Superar a falta de credibilidade. Superar a falta de credibilidade. Superar a limitação. Superar a limitação. E superar as pessoas. Superar as pessoas. Amém? Amém. Mas aqui eu não paro por aí não. A outra atitude de Zaqueu, a multidão não deixou, ele corre e sobe. Sabe qual é a nova atitude? Nós vamos ver a terceira nova atitude. Se esforçar por Jesus. Repita comigo. Eu tenho que me esforçar por Jesus. Zaqueu chega lá para ver Jesus, não consegue. Ele tenta levantar, não dá. Ele corre e levanta e sobe na árvore para ver Jesus. Queridos, a terceira nova atitude. Eu tenho que me esforçar para ter mais de Jesus. Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que me esforçar. Está chovendo, eu vou chegar na igreja com um pinto molhado, mas eu vou louvar a Deus molhado. Está um sol quente, eu vou chegar lá na igreja com um cheirinho de CC, mas eu vou louvar a Deus assim mesmo. O negócio é eu chegar na igreja. O negócio é louvar a Deus. É me esforçar mais. Zaqueu se esforçou. Zaqueu fez uma coisa. Queridos, a imagem que eu tenho de Zaqueu é o seguinte: um homem hoje em dia, um homem de terno e gravata, correndo na frente de uma multidão, subido numa árvore cheio de espinho, seguro no tronco, olhando para ver Jesus passar. Zaqueu não mediu esforços para ver Jesus. Queridos, a nossa nova atitude é essa: é de Jesus, estou dentro, é de Jesus, eu vou superar, eu vou me esforçar como jamais me esforcei em toda a minha vida. A terceira nova atitude para um ano novo é me esforçar mais para ter mais de Jesus, é me esforçar mais para estar mais perto de Jesus, é me esforçar mais para ver Jesus. Queridos, está muito complicado, queridos. Começou a ventar, vai chover em São Paulo, não vou no culto no Frade, porque de repente a chuva de São Paulo vem e vai me molhar. Espirrei, achim, não vou na igreja. Que quando eu dou um espirro, depois de 3 semanas eu vou ficar resfriado, não vou na igreja. Tem que se esforçar mais. Essa nova atitude nossa é essa. Essa é a nova atitude. Briguei com meu vizinho, não vou na igreja. Briguei com a minha esposa, não vou na igreja. Meu Deus do céu, está muito fácil de não fazer nada para Jesus. O engraçado, desculpa, tirar o chicote um pouquinho aqui. Você briga com a esposa, mas vai trabalhar. Você está resfriado e vai trabalhar. O sol está quente, você vai trabalhar. Tudo você vai fazer. Quem tem patrão que não é. Não, até quem tem patrão de firma. Ele vem aqui agora. Meu irmão, ele pode estar namorando. Eu bem? Segura a onda que meu patrão me ligou. Só de ele pensar que vai namorar, ele vai na igreja. Não, tem que botar energia. Eu vou namorar hoje, né? Não dá para ir na igreja. Meu Deus! Tudo está sendo motivo suficiente para não seguir Jesus, para não estar mais perto de Jesus. Está muito fácil. Então, irmãozinho, lá em Volta Redonda, se o jogo do Flamengo for televisionado, ele não vai na culto à noite. Uma coisa tem a ver com a outra. Tem nada a ver. Aí eu pensei que ele não ia quando o Flamengo ganhava. Aí o Flamengo perdeu, também não foi. Escrever isso. Passou o jogo na televisão, não vai. Não vai. Aí no outro dia eu conto com ele, falei quando foi o jogo. Pastor, que sufoco a gente passou. Você toma vergonha na sua cara. Dá vontade de falar isso. Porque qualquer coisinha não vai, queridos. Qualquer coisinha.
Queridos, a terceira nova atitude é se esforçar mais para ter mais de Jesus. Qual é a terceira nova atitude? Se esforçar mais para ter mais de Jesus. Aí Jesus chega, olha Zaqueu, fala: Zaqueu, desce depressa, e hoje eu vou dormir na sua casa. Zaqueu desceu, espinguelou lá de cima correndo e disse que recebeu Jesus com alegria. Sabe qual é a nova atitude? A quarta nova atitude desse ano: obedecer com alegria. Está na hora de eu começar a obedecer Jesus prazerosamente, com alegria. Eu tenho que obedecer Jesus, eu tenho que fazer mais do que eu fazia o ano passado. Quantas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Quantas coisas eu poderia ter seguido a risca na Bíblia e não obedeci. Queridos, está na hora de a gente obedecer. Tem que ser o ano da obediência. Tem que ser o ano, queridos, aonde Deus se agrada da gente. Quando Deus chama Davi do homem segundo o coração dele, não era porque Davi não pecava, não era porque Davi não errava, não, porque Davi fazia toda a vontade de Deus. Davi era sanguinário, Davi era homem ruim, Davi era matador, Davi era cruel, Davi matava qualquer coisa, mas Deus achou em Davi um coração pronto a obedecer. Foi isso que chamou a atenção de Deus em Davi. Davi, ele obedecia. Vocês acham que Davi sempre concordava com o que Deus falava? Não, mas ele não estava nem aí, ele queria obedecer. A nova atitude, queridos, que nós temos que ter em 2014 é obedecer com alegria. Qual é a quinta atitude, igreja? Obedecer com alegria. Aí Jesus entra na casa de Zaqueu, sem Jesus falar nada. Sem Jesus falar nada. Zaqueu levou e falou: olha, dá minha cara de pau daqui, a metade dos meus bens eu dou para os pobres. E se eu roubei alguma coisa, se roubou alguma coisa, se roubou em tudo. Se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Igreja, o que Zaqueu fez naquela hora ali? Zaqueu consertou o que estava errado na casa dele. Jesus não falou nada. E Deus não tem que falar nada para você nessa noite. Você sabe o que está errado na sua casa. Você sabe o que está na sua casa que não está concordando com a palavra de Deus. 2015 é ano de conserto. É ano de você colocar a sua casa em ordem. É ano de você consertar o seu altar. Ei, meu querido, Deus só prova quando você não está entendendo o que Deus está falando. Deus só puxa a orelha quem está errado. Se você estiver certo, não tem como. Você está em dia com o banco, está em dia com a Casa Bahia, está em dia com a Ampla. O cara vai lá cortar a sua luz? Não vai. Você até torce que ele vai, porque você processa o cara. Só é cobrado quem está errado. Só entra no vento quem está errado. E se está errado e não entra no vento, se preocupe. O problema maior ainda, senão que Deus não está preocupado com a sua situação. Queridos, é ano de conserto. Zaqueu sabia o que tinha que fazer. Zaqueu sabia que tinha coisas erradas, atitudes erradas. Zaqueu sabia que ele era o responsável por mudar aquilo tudo. Zaqueu aproveita a entrada de Jesus e fala: eu vou consertar a minha casa conforme a Bíblia. E Zaqueu foi ali na Bíblia. Era para devolver a metade, devolveu 4 vezes mais. Meu querido, é hora de você consertar a sua casa. Ah, casa espiritual, pastor? Não, é sua casa mesmo, o seu lar. É hora de você colocar o pingo nos i e os traços no T. É hora de você lavar a roupa suja com Deus, com a sua esposa, com seus filhos. Para, está tudo errado. Estamos fingindo que estamos servindo, estamos fingindo que estamos adorando. Para. Isso não é de Deus, está fora. Isso não é de Deus, está fora. Zaqueu vê uma faxina na casa dele. 2015 tem que ser um ano de conserto. Tem que ser um ano que você vai entrar no seu Facebook e tirar aquilo que não é de Deus. Você sabe o que tem lá. No seu WhatsApp, WhatsApp, e ver as comunidades, os grupos que vocês estão, que não te edificam. Está na hora de consertar. Está no comecinho do ano. Zaqueu consertou a vida dele. Zaqueu consertou a casa dele. Zaqueu se livrou daquilo que não agradava a Deus. A sexta atitude, a sexta nova atitude que Zaqueu nos ensina: consertar o que está errado na minha casa. Qual é a sexta nova atitude, igreja?
Queridos, tem uma expressão que não usa há muito tempo. Não usa a expressão, mas às vezes a gente se vive com a expressão. Não tem nada a ver. Mas não tem problema isso não. Não tem nada a ver isso não. Meu querido, é daquele pouquinho. Quando você vê, tem uma multidão de pecados na sua casa. Seu filho não quer ir mais na igreja. Seu filho não ora mais, seu filho não lê mais a Bíblia. Seu filho não tem prazer de estar na igreja. Tem um caso que eu estou assistindo de longe, não quero me meter não, de longe. Que a criança já chega para a mãe, vamos embora, estou cansado. Porque mais 7, 8 horas já está cansado, como está cansado? Mas por quê? Não está sendo ensinado devidamente na igreja. É essas coisas que ninguém percebe que está acontecendo. Observe o toque que está no celular do seu filho ou sua filha. Observe o que a sua filha está curtindo por aí. Começa a consertar a sua casa. É hora de conserto, é ano de conserto. A sexta atitude é conserto. E a sétima e última atitude, esse é o número 7. Jesus vira e fala assim: hoje houve salvação nessa casa, porque esse aí é filho de Abraão. Qual foi essa atitude? Queridos, sabe qual foi essa atitude? De Zaqueu. Jesus estava na casa dele. Zaqueu obedeceu a Jesus. Zaqueu estava fazendo tudo certo. Faltou só uma coisa que ele fez. Jesus falou: hoje é noite de salvação, porque o Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido. Sabe qual é? É a sétima nova atitude que Zaqueu teve. Zaqueu se deixou ser salvo por Jesus. Zaqueu deixou Jesus salvá-lo. Zaqueu aceitou a salvação de Jesus. Zaqueu não só recebeu Jesus na casa, mas recebeu a salvação dele também. Zaqueu deixou Jesus cortar as correntes do pecado. Zaqueu deixou Jesus apagar o pecado. Zaqueu deixou Jesus salvá-lo, perdoou os seus pecados. Zaqueu aceitou a nova vida de Jesus. Meu querido, Jesus está batendo na porta de muitos corações, falando: deixa eu entrar, deixa eu salvar, deixa eu mudar a sua história. Deixa eu consertar aqui, você não pode consertar. Zaqueu consertou as atitudes dele, mas o interior dele foi consertado por Jesus. A sétima atitude de Zaqueu foi deixar Jesus salvá-lo. Tem muita gente que não deixa Jesus salvá-lo. Tem muita gente que não entrega a vida a Jesus. Ei, entrega a sua vida a Jesus. Ah, pastor, já fiz isso tantas vezes. Jesus não está preocupado com quantas vezes você fez, não. Ele quer consertar a sua vida. O ano 2015 tem que ser o ano da salvação da sua vida, da sua família, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, do seu vizinho, dos seus parentes. Deixa Jesus te salvar e Ele vai salvar outros também. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deixa Jesus salvar o teu filho. Deixa Jesus salvar o teu filho. Conserta a sua casa. Jesus, tudo que não te pertence eu tirei da vida do meu filho. Agora a obra é sua. Agora o Espírito Santo vai fazer o complemento da obra. A sétima atitude, a sétima nova atitude de Zaqueu foi deixar de ser salvo por Jesus. Queridos, estamos começando um novo ano, primeiro domingo do ano. Que você possa tomar essas atitudes, buscar mais a Jesus. Está na hora de buscar mais a Jesus. De repente vocês estão do plano e não incluem Jesus nesse plano. Está na hora, meu querido, de você supere os seus pecados. Não deixe o seu pecado levar para o inferno. Largue o seu pecado. Largue a sua má fama. Deixa para lá. Deixa a pessoa falar de você. Não importa se ninguém acredita no que você está fazendo. Não importa. Porque quando a gente vai para o mundo, a primeira coisa que a gente pede é credibilidade. Mas Deus acredita na sua decisão. Ninguém põe fé no que você fala mais, mas Deus põe. Supere as suas limitações, seu gênio, sua maneira de falar, ser bruto, ser grosso. Supera isso, ser malandro, aquele jeito de malandro. Supera isso. Pare de deixar as pessoas te atrapalharem. Pare com isso. Se esforce por Jesus, se esforce. Como diz em Lucas 9, 27, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é coisa de doido, é difícil mesmo, mas vale a pena ser difícil. Se esforce por Jesus. Se esforce. Obedeça a Jesus com alegria, mas obedeça mesmo.
Bíblia falou, eu vou fazer. O pastor falou, eu vou fazer. A igreja falou, você seja obediente esse ano, como você jamais foi na sua vida. Conserte a sua vida. Você sabe o que tem que ser consertado. Ninguém tem que fazer uma lista para você, você sabe. São coisas pequenas, são coisas grandes. Conserte a sua vida. E deixe Jesus te salvar. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós temos louvor aqui à frente.